Olá, somos o Grupo Farma-UFSC e hoje apresentaremos uma mídia audiovisual sobre o estudo ecológico. Características dos estudos ecológicos. O estudo ecológico ou de correlação é um dos principais delineamentos de estudos analíticos. Nele, tanto a exposição quanto a ocorrência da doença são decididas para grupos de indivíduos. São estudos utilizáveis para gerar hipóteses, e as unidades de análise são grupos de pessoas ao invés de indivíduos. Esse tipo de estudo pode ser feito para comparar a população em diferentes lugares, ao mesmo tempo, ou também em uma série temporal, comparando a mesma população, só que em diferentes momentos. Ele consiste em um estudo que analisa uma população ou um grupo de pessoas que geralmente pertence a uma área geográfica definida, cidade, país, macrorregião ou estado. Nele, compara-se a ocorrência da doença, condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre esse grupo para verificar a possível existência de associação entre elas. O estudo ecológico é apropriado para avaliar as seguintes situações: quando o nível de inferência de interesse está na população, como, por exemplo, a disponibilidade de alimentos, desigualdades socioeconômicas, questões de saúde e efeitos de uma intervenção de âmbito coletivo. Também quando a variabilidade da exposição dentro da população é baixa e entre a população é alta, como, por exemplo, a ingestão de sal e hipertensão, a ingestão de gordura e câncer de mama. Esse estudo tem 3 tipos de variáveis: as medidas globais, ambientais e agregadas. As medidas globais representam características do grupo como um todo e não são redutíveis às características dos indivíduos, como, por exemplo, a densidade demográfica, nível de desigualdade social, sistema político, tipo de sistema de saúde e outros. Já as medidas ambientais representam características físicas da localidade geográfica onde reside o grupo estudado, como, por exemplo, características físicas do ambiente, nível de poluição do ar, qualidade da água, nível de radiação solar e outros. Em medidas agregadas, sintetizam características individuais de cada grupo, como, por exemplo, proporção de fumantes, taxa de incidência de uma doença, renda familiar média e outros. O estudo ecológico apresenta vantagens e desvantagens. Agora eu vou citar algumas vantagens. O estudo tem baixo custo e rapidez na execução, possibilita examinar as associações entre a exposição e a doença relativa na coletividade. Existem fatores que apenas permitem ser avaliados por estudos ecológicos, estimam precisamente os efeitos da exposição quando ela varia muito pouco na área de estudo, por meio de comparação entre as áreas. Nas desvantagens, a gente tem que não é um estudo adequado para pesquisas de períodos prolongados de latência, baixo desenvolvimento das técnicas de análise de dados, não leva em perspectiva a variabilidade das características estudadas de um grupo, vulnerável à conhecida falácia ecológica, migração entre grupos, e é complicado estabelecer a temporalidade entre a causa e o efeito. Viés de agregação e falácia ecológica. A falácia ecológica resulta de se fazerem inferências causais em relação a indivíduos, tendo como base observações de grupos e advém da distribuição heterogênea, da exposição ao fator em estudos, e outros cofatores dentro dos próprios grupos. Dessa maneira, um exemplo conhecido dentro do estudo é de Emil Durkheim, o qual associou a proporção de indivíduos de religião protestante e as taxas de suicídios no século XIX. Porém, nesta situação, não se sabe se essa inferência causal está correta, pois poderiam também ter sido os católicos, em províncias predominantemente protestantes, a cometer os suicídios. E dessa forma, por meio apenas do estudo ecológico, não conseguimos distinguir qual a hipótese correta. E também há a falácia individualista, a qual infere-se para agregados populacionais a partir de dados individualistas. Viés de confundimento.
Em pesquisas que investigam uma relação potencial de causa e efeito, uma variável de confusão é uma terceira variável não medida que influencia tanto a suposta causa quanto o suposto efeito. Por exemplo, em uma investigação sobre a poluição atmosférica e bronquite crônica, há o confundimento se os efeitos da poluição atmosférica e do hábito de fumar estão misturados. O hábito de fumar confunde a interpretação da relação existente entre poluição e bronquite. Podemos identificar a poluição atmosférica como variável causal, exposição principal, a bronquite crônica como variável de efeito, doença, e o hábito de fumar sendo a variável de confundimento. O que caracteriza o confundimento é a mistura de efeitos provocados por pelo menos duas variáveis sobre o desenvolvimento de uma doença. Exemplo de estudo ecológico. No século XIX, Emily Durkheim descreveu uma associação ecológica positiva entre a proporção de indivíduos de religião protestante e as taxas de suicídio, tendo por base o estudo de várias províncias da Prússia. Deste modo, Durkheim concluiu que os protestantes tinham maior probabilidade de se suicidarem do que os católicos. Apesar da conclusão ser factível, a interferência causal não é, do ponto de vista lógico, correta, pois poderiam ter sido os católicos em províncias predominantemente protestantes a cometer os suicídios. E a metodologia ecológica não permite discernir qual das duas hipóteses está certa. Aqui estão as referências utilizadas para a confecção dessa mídia audiovisual. Essa apresentação foi feita pelas alunas Amanda, Heloísa, Isabela, Jamile, Luana e Gustavo. Obrigado pela sua atenção.